Fala pessoal, belezinha? Dando início aqui mais um episódio do Dallas Cast, que é o podcast da Dallas Bittencourt. E hoje aqui como convidados eu trouxe o Wesley, nosso comercial. Fala pessoal. E também o grande engenheiro Dallas, né? Aqui de novo com a gente. Mais um podcast, vou começar a cobrar minha vinda. Eu já falei, a partir do quarto paga a conta. Tá virando estrela, hein, Dallas? Quem tá na ponta paga a conta. E hoje o nosso tema, o grande Wesley puxa um assunto interessante aqui na nossa conversa, no dia a dia, e a gente achou interessante trazer para vocês. Então Wesley, qual que seria o tema de hoje? Bom, é o seguinte, eu ouço bastante aí dos meus clientes falando o que fazer quando eu preciso construir. Não sei o que fazer. Mas os primeiros passos. Quais são os primeiros passos? O que eu tenho que fazer? Né? Então, eu achei interessante, eu sempre ouço isso dos clientes. Eu falo, poxa, então isso deve ser geral, né? Deve ter mais clientes tendo essa dificuldade. E nada melhor do que trazer um cara que já está careca de saber, né? Careca de responder. E nesse assunto eu entendo. E aí, para responder com qualificação sobre esse tema, a gente trouxe quem? Dallas, né? Então o Dallas vai ajudar a gente nessa conversa, para a gente conversar sobre construção e obra. E para a gente começar, acho interessante a gente listar essas etapas de obra, né? Então Dallas, você consegue falar para a gente de uma forma geral, assim, sucinta, quais são essas etapas da construção? Um projeto, né, ele tem diversas fases, né? Quando a gente fala de projeto de obra, então tem a disciplina de projetos mesmo, né? Você tem que ter na mão os projetos, tem que ter sido executado um estudo de viabilidade, o que vai construir, né? Após você estar com os projetos na mão, aí é a parte de planejamento de obra, né? Você vai ter movimentação de terra, qual vai ser a nossa parte de onde vai ficar a equipe, o canteiro de obras, vai ter cercado na obra, ou já tem fechado, então você tem que analisar todo o escopo da obra, tudo aquilo que foi detalhado lá atrás, na fase de projeto, né, para poder fazer um planejamento real, né, da obra. E a gente olhando assim, a principal função dessas etapas assim, então seria o projeto. O escopo ele vem do projeto, porque no projeto é feito estudo de viabilidade, é feito o plano altimétrico. No projeto, depois a gente tem a parte lá de sondagem de solo, o que vai levantar o levantamento para ser desenvolvido no projeto de fundação. Então a gente vai saber com que tipo de equipamento nós temos que estar lá, as cotas de níveis, por onde inicia, por onde termina, entendeu? Então tudo realmente parte da fase de projeto. Então, olha só, traduzindo aqui, né, trazendo para a realidade dos nossos clientes, então. Eu tenho um terreno e, poxa, preciso construir, quero construir a minha casa. Então, o primeiro passo, então, nesse caso, seria o projeto. Desenvolvimento de projetos. É loucura falar hoje que construir sem projeto dá certo? É loucura falar isso? A gente vê diversas pessoas, não só o fator de você construir sem projeto, né? Mas você construir sem todas as disciplinas, entendeu? Porque às vezes o cara tem só o projeto de arquitetura, né? Que é o que acontece muito. Teve uma vez que você foi comigo numa obra, acho que eu já até citei isso, né? Na Intulá, e uma residência lá, a casa estava pronta, o cara estava destruindo a fachada para passar a tubulação de esgoto e águas pluviais, porque ele não estava no projeto. Então fizeram a água, depois que terminaram, a fachada já estava toda pronta, então planejamento por falta de projeto. Uma casa de alto padrão, cara, só pra você situar assim, depois de prontinha, imagina uma casa prontinha, acho que perceberam e falaram, pô, e a água da calha, pra onde vai? Meu Deus do céu. Fizeram uma gambiarra lá, passaram colando no muro lateral, né, e desceram. Ou seja, nesse erro ali teve desperdício de material, teve retrabalho. O principal ali afeta a questão da boniteza, assim, colocar entre aspas essa palavra, da fachada, né? Porque perdeu tudo aquilo que ele Você pensou. perde, porque assim, o projeto de arquitetura estava excelente, né? Estava lindo, é um projeto bonito, né? E o cara estava rasgando as paredes laterais, acabado já, pintado, revestimento em algumas partes, para passar as infraestruturas. Deu ruim ali. Caramba. Aquele negócio, mais barato sai caro. Barato sai caro. Sai caro. Dallas, eu ouvi uma vez, me diga você se é verdade, eu ouvi uma vez uma pessoa entrevistando a outra, tal, e ela falou assim, olha, poxa, precisa mesmo fazer projetos? Aí a outra pessoa que estava sendo entrevistada falou assim, cara, você fazer essa pergunta para mim é como se você perguntar para um motorista que está dirigindo numa estrada de duas mãos, né, uma vai e outra volta, à noite você precisa ligar os faróis.
Aí o cara falou assim, mas como assim? Pô, se eu não ligar os faróis, cara, eu ando no escuro. Tudo pode acontecer lá na frente, eu posso sair da estrada, eu posso capotar o carro. Então, não existe a pergunta, dá para fazer sem projeto. É andar no escuro, construir sem projeto é construir no escuro. É mais ou menos isso mesmo? Isso é verdade? Totalmente, né? Porque você pega... Já chegou no começo da empresa, vinha bastante projeto de fora pra gente, né? Pra gente orçar. Ainda vem algumas coisas. Hoje a Dallas só executa a obra de projetos da Dallas mesmo, né? Legal. Mas já chegou assim, fase de a pessoa falou assim, olha, eu tenho um orçamento um exemplo, tá? Não lembro um certo valor, mas ó, o meu orçamento para fazer a minha obra de um projeto, né, que era um layout, vista de plano, me cobraram R$100.000, material e mão de obra. Casa de 90 metros quadrados e tal, terra. Tá bom, então manda para me dar uma olhada, né? Pode até tirar a parte de valores para a gente dar uma olhada. Aí no orçamento que ele tinha, que seria a concorrência, seria fundação, 33.333. Dividiu toda a estrutura, né? Estrutura, 33.333, né? E acabamento, 33.333. Ué? Como é que você, entendeu? Você acha que essa pessoa vai realmente entregar essa obra? Não vai. Entendeu? O ato da pessoa, 50%, né? E depois 30%, 20%, entendeu? Então, assim, isso, e 20% no final. O cara vai pegar esse dinheiro, vai chegar uma hora que ele não vai dar conta e ele vai embora, troca o telefone, enfim. É o que a gente sempre faz, é muito comum, né? Dificilmente hoje a gente conversa, você que trata com as pessoas, eu vejo que você pergunta, né? Já fez alguma obra, seja uma reforma ou não? As pessoas trocam de empreiteiro, uma obra em 3, 4, 5 empreiteiros dentro de uma obra, né? É o convencional, é o normal, né? Virou algo padrão. Mas por quê? Porque o cliente quer economizar numa fase de projeto, quer economizar na execução, entendeu? E aí uma obra que é para você fazer em 9 meses, né? 7 meses, 9 meses, o cara vai ficar uma obra aí de 2 anos. Matheus, eu queria fazer mais uma pergunta para o Dallas. Eu sei que você tem um cronograma aí, mas posso fazer mais uma pergunta para ele? Eu ouço dos clientes o seguinte, eles falam assim, não, olha, eu quero um projetinho simples, porque eu quero economizar dinheiro para investir na obra. E eu ouço também com certa frequência, né? Eu preciso de um projetinho simples, básico. Só planta baixa. Só planta baixa. Dallas, fala um pouquinho aí dessa importância desse projeto. É isso mesmo, pessoal? Deve dar essa pouca importância para o projeto? Quando eu ligar e falar isso, desliga o telefone. Porque é absurdo, né? Assim, quando você fala, acho que é até uma falta de respeito com o profissional, né? Hoje a gente atende diversos escritórios de arquitetura dentro do nosso escritório, né? Então a gente tem essa demanda para fazer os projetos de complementares, né? E como também a gente tem uma área de arquitetura. Então quando você fala de arquitetura, você está falando da arte ali do arquiteto, né? Do desenvolvimento. Ele pensa o projeto no cliente, na persona, né? Na família, como é que é o fluxo da vida da pessoa, do cliente, entendeu? Então existe um teor de criação, né? Enfim, então pra mim, quando eu falo, só uma plantinha, Às vezes o cara ali, a gente acaba tentando atender o cara, para não perder o cliente, que a gente ainda pode chamar assim de cliente, faz isso pra ele e depois só torna dor de cabeça pra gente, né? Quem começa a ligar falando que não deu certo, que uma coisa que não saiu como que a gente fez, que a parte de dimensionamento de elétrico e hidráulico não está adequado do que ele está executando, sendo que pra gente ele falou, não, é só uma plantinha, mas ele falou, desenha aí, quero saber só o layout dos cômodos. A gente encontra isso, essa dificuldade no cliente, que nem muitas vezes a gente já falou isso, de tentar educar ele para ele saber o realmente que precisa, porque eles não sabem o que precisa. Né? Eu acho que entra numa questão aí um pouco cultural, né? E a sensação que eu tenho é que parece que a cultura do projeto é uma cultura que, olha, meio que desmerece o projeto e foca todo mundo na obra. Mas às vezes... Mas eu acho que talvez por, sei lá, ter uma parcela aí desse pessoal que faz obra assim, meio sem projeto, ou qualquer projeto, né? O que eu vejo aqui também é que às vezes por mau projeto, sabia? Por um mau projeto. Às vezes o cara contrata um projeto alguma vez e não consegue executar, entendeu? Ou às vezes um conhecido dele contratou um projeto uma vez e não saiu por
Por que eu vou ter esse projeto aqui na minha mão se não é executivo? Entendeu? Então, quando chega na vez dele, ele fala, não quero um projeto, só faz um layout aí pra mim que eu me viro lá na hora. Hoje nós não fazemos isso, né? Não. A gente tenta passar para o cliente o nosso método de trabalho, entendeu? Lógico, hoje o nosso portfólio, a pessoa vai ver os nossos projetos e tal, né? Isso já vai filtrando um pouco, né? Porque a pessoa que tem a visão de, olha, não, preciso só de uma planta para construir, é diferente de uma pessoa que fala assim, olha, eu tenho necessidades nessa casa, entendeu? Eu tenho filhos, então preciso de tantas suítes, tantos dormitórios, entendeu? Eu preciso de uma sala, uma área de lazer, entendeu? Eu preciso de uma área gourmet, que eu passo meu final de semana em casa, né? Enfim, são projetos pensados, né? Dimensionados para aquele nível de pessoa. E os nossos projetos complementares, instalações elétrico, estrutura, fundação, eles são dimensionados a partir do projeto arquitetônico, entendeu? E a partir daquilo que a gente tem, então assim, a fundação da mesma casa, se eu pegar esse projeto e colocar talvez em um outro terreno, em um outro condomínio, em um outro local, possivelmente não vai dar certo, porque tem diferentes de tipologia, terreno, de também o fator de sol, né, da parte de aproveitamento, fatores de urbanísticos, fatores do solo, né? Então, enfim. Uma vez eu vi o Dallas falando para alguém, que não lembro, no escritório, ele falou, poxa cara, eu projeto de cima para baixo, né? Aí eu fiquei pensando, pô, mas ele é um engenheiro calculista, então não deveria ser de baixo para cima. E aí isso me chamou a atenção, né, Dallas? E você falou que é de cima para baixo, não é isso? Quando você faz a concepção estrutural, né, primeiro você faz uma análise geral, né? Hoje a gente trabalha numa metodologia BIM, que nos permite já projetar no formato 3D, né? Então a gente faz a análise de pavimento por pavimento e ali sai fazendo a concepção estrutural, colocando pilar, vigas, fazendo um ensaio para depois. A última coisa que a gente faz, o dimensionamento, é das fundações. E é interessante, né? Porque quando vai para a etapa de obra, as primeiras a ser executadas são as fundações. A última a ser calculada, mas são as primeiras a ser executadas. E só lembrando aqui, o Dallas tocou no assunto de metodologia BIM. Se você não conhece, está escutando a gente, no último podcast, tá? A gente bateu um papo com o nosso BIM Manager, o nosso grande Thiago, grande arquiteto Thiago, vocês vão descobrir um pouco da história dele também, tá? Então dá uma escutada lá. Projetista de cadeia ele já foi. Você não sabe Caramba, essa aqui foi difícil arrancar dele. Cadeia, cara. A gente descobriu igual todo mundo aí. Descobriu ao vivo e a cores do cara. Se soubesse, você ia contratar? Você ia contratar? Não, tem um segredo, né? Desenvolvedor de projeto de cadeia. Comentou que é o início da carreira dele. Todo mundo. Aí se você então tá solto. não escutou sobre essa metodologia BIM, não conhece sobre, escuta lá que tá completíssimo, tá? Lá você vai tirar todas essas dúvidas e se ficar com mais alguma dúvida, tem os nossos comerciais aqui para atender vocês e a gente já aproveita e dá uma... O Wesley aqui manja mais de BIM que muito arquiteto por aí já. Ah, que isso, ó. Já os mestres aí, ó. Já dá uma aula para vocês Conheço, e vocês já não serão enganados por esses falsos arquitetos. Eu costumo falar que são os aventureiros. Tá. Wesley, conta um pouquinho pra gente então desse lado dos clientes com a construção. Como que é? Como que eles chegam até você e como que é esse contato deles com a construção? Eu normalmente eu gosto de fazer perguntas, então eu pergunto pro cliente, né? Pô, e aí, você já construiu, já fez reforma alguma vez, tal? Me conta aí. E aí os clientes, normalmente um cliente, quando tem um casal, né? Então, ou é uma família, um começa a olhar para o outro depois dessa pergunta, tipo, lembrando o que aconteceu. Né? Então tem N histórias aí, tem algumas histórias bacanas, tiveram boas experiências, mas a grande maioria, esmagadora, 95% são histórias de experiências ruins. Pô, a minha obra era para demorar 6 meses, demorou 1 ano e meio. O valor da obra. Meu Deus do céu, eu estava projetado para eu gastar X valor e o dinheiro acabou no meio da obra. Aí eu falei, mas e aí, o dinheiro acabou, o que você fez? Ah, eu parei, não teve como continuar. Eu falei, meu Deus do céu,
Ou seja, não teve planejamento, não teve, né? É um assunto que o Dallas tocou lá no início, né? Projeto e planejamento da obra. É. Caixa os dois. Eu Tanto ouço que bastante a metodologia nossa permite já unir toda essa questão de projeto com planejamento de obra. Tá? E hoje, né? Hoje a gente olha para Dallas, ela pensou nisso também, né? A gente pensou nessa parte de projeto como pensou na parte de obra. Quem entra Dallas Construction. Dallas Construction. Hoje a Dallas Construction ela trabalha tanto obras residenciais, médio e alto padrão, né? As estruturas, que é a parte cinza, fundação, estrutura, né? Infraestrutura. Como também a gente tem obras aí a todo o Brasil de indústria, né? Obras de governo, municípios, né? Fundações especiais. A Dallas Construction, quando a gente fala de Dallas Construction, a gente fala de estrutura pesada, né? De estrutura da parte cinza da obra. Você pode explicar pra gente mais ou menos o que seria essa parte cinza? Para a pessoa que está escutando às vezes não entende. Da terraplanagem, fundação, pilares, vigas, laje. Toda essa parte cinza mesmo, exatamente. Né? Essa parte mais que é o coração da obra, né? Porque em sua maioria, hoje assim, a nossa equipe de estrutura é uma equipe, entendeu? A equipe de acabamento é outra equipe, entendeu? Então, por isso que a gente acredita que é algo muito importante. Como a parte de projeto é importante, né? A parte estrutural, que a gente tem visto hoje aí nas mídias sociais, né? Tanta coisa, por falha de execução, né? Lajes caindo, enfim, né? Edifícios caindo. Então a gente acabou vendo essa necessidade, né? E é o nosso core, né? A estrutura. Então a gente desenvolve toda a parte estrutural, entrega para o cliente. Se o cliente quiser numa outra fase fechar um contrato de administração para a parte de acabamento, né? Aí ele fecha, se não ele contrata uma outra empresa para fazer acabamento e tal. Então vai depender muito do escopo do cliente. Sim. Então a gente pega setorizado, né? Parte de projetos, que é a Dallas BIM, né? Que desenvolve todos os projetos. Tem também a parte da Dallas Construction, que é as estruturas, as funções. Entendi. E depois entra a Dallas Plan, que é a parte de planejamento. Depois a Dallas Plan, que é a parte de administração da obra nas fases de acabamento. Aí que a gente consegue ver então o ciclo completo da construção, tanto de projeto até a chave na mão, dizendo assim, a gente entrega aqui também, né, cara? Sim. Tá. E Dallas, na obra, você que é um cara experiente de obra assim, sempre tem problema, né? Às vezes, a maioria das vezes assim, encontra um probleminha ou outro. Como que a gente consegue lidar com esses problemas em obra? Se algum construtor está escutando a gente, algum engenheiro que está iniciando na carreira aí com obras, encontra o primeiro problema dele com obra, como que ele lida com isso? Eu acho o seguinte, o problema sempre vai ter, né? E o escritório de engenharia, arquitetura, quem for administrar a obra, tem que ter maturidade para entender que vai ter um problema, né? Vai ter um fornecedor que pode atrasar um material, pode ter problemas com o equipamento parar, uma bomba de concreto, entendeu? Que estava planejado para ir, enfim, deu problema, a usina de concreto não está conseguindo atender porque a demanda do dia está alta, aí você tem que colocar. Então assim, você tem que ter noção que você vai ter problema, né? E maturidade, conhecimento para poder resolver isso. E uma principal, assim, uma principal situação que eu aprendi dentro, já na minha primeira especialização em gestão de projetos, que a única fase que você não deixa de desenvolver na gestão, em todas as áreas, seja de stakeholder, gestão de risco, gestão da comunicação, em todas, é monitoramento e controle. Se você monitora e controla, inclusive antes da situação, entendeu? De situações críticas, com certeza você vai conseguir executar, né? Ou já reparar antes que exista um erro. Então, organizar o cronograma. Legal, então a gente já entra num outro assunto. Então, olhando essa situação que você disse, e já emendando nessa pergunta assim que a gente estava desenvolvendo ali, conversando antes. É possível construir sem dor de cabeça? Ou sempre vai ter aquela dorzinha chata na
na hora que botar a cabeça para você? A gente faz assim, o possível para reduzir uma dor de cabeça. Entendi. Né? Que é desenvolvimento de projeto, por isso que hoje a gente só executa obras, fora as obras de licitação, né? Que ainda assim a gente recalcula as nossas obras. Não, de mas tá projeto, legal, a gente né? contou isso aí já, né? Então a gente recalcula algumas licitações aí, alguns projetos, né? E às vezes até apresenta algumas outras soluções de melhoria, né? Mas se tiver um projeto, com certeza o fluxo vai ser muito melhor, entendeu? O máximo problema que você pode ter vai ser um problema de fornecedores, alguma coisa assim. Mas se reduz bastante, viu? Porque você já tem um planejamento, você tem um programa físico-financeiro da obra, um plano de medição. É outra coisa, né, cara? É outro problema. E os clientes, Wesley, quando você conversa com eles assim, eles sentem isso, eles sabem que eles vão passar por todas essas etapas, que é necessário isso, ou eles acham que é uma coisa mais simples? Eles acham que é uma coisa simples, eles acham que é tudo muito simples, eles não entendem a importância a maioria deles, né? Sim. Não entendem a importância dessas etapas, desses processos. Aqui na Dallas a gente trabalha de forma bem organizada, então quando a gente fala de projeto, a gente fala de planejamento, então trabalha muito bem a questão da solução da necessidade do cliente e a real necessidade do cliente. Porque uma coisa é o cliente achar que ele precisa de uma área gourmet com, sei lá, uma ilha central. Outra coisa é você conseguir fazer uma área gourmet dele na qual ele não necessariamente precisa daquela ilha central. E aí ele ganha espaço, ganha liberdade, ganha fluxo da casa, né? Então, às vezes ele tem uma coisa enrijecida na cabeça. Enrijecida porque viu e achou que é legal, mas você consegue construir um ambiente bacana, e aí entra a questão da criatividade do arquiteto, e você diminui o material que está ali no meio. Aquela ilha ali é material, você vai construir ali no meio, né? Então o cliente não entende muito bem. Quando a gente começa a explicar, olha, a fase de projeto, a gente tem que ser planejamento, pensar, entender o que você precisa e tal. E aí posterior a isso a gente vai montar, igual o falou, um cronograma, né? Então vão ser por etapas, e aí vem a parte da construção. Quando a gente fala também que nós temos um engenheiro responsável por cada obra, eles ficam assim, um engenheiro para a obra, tipo assim, precisa mesmo de um engenheiro? Precisa, né, Dallas? Fala da importância, Dallas, de ter um engenheiro, essa figura na obra. Você precisa de um líder, né? Alguém com conhecimento técnico, alguém que vai saber introduzir, porque assim, a equipe de obra, né? Ela tem conhecimento e às vezes tem algumas culturas, fala assim, poxa, não consigo resolver dessa forma, entendeu? Eu preciso resolver daquela outra. E acaba fugindo do projeto, né? O engenheiro, ele está ali para certificar que está sendo executado conforme o projeto, entendeu? E se por algum motivo tem que ter alguma alteração, pede a alteração, entendeu? Faz esse contato, né, com o escritório do projeto, tem a parte de comunicação com os fornecedores, entendeu? De verificar a qualidade, inúmeros fatores que você coloca, se você colocar na ponta do lápis, vai dar um livro, entendeu? Então, desde a parte de, não só o engenheiro, né, o arquiteto, ou responsável técnico que está ali, né, responsável pela execução, né, monitoramento, controle, na verificação. Hoje, a gente, em nossas obras, a gente faz questão de ir em dias de concretagem, a gente tem que estar lá, não tem como. Tem que chegar antes da usina, tem que estar lá, vendo, entendeu? Antes do dia da concretagem, fazer a verificação do aço, ver se está seguindo, entendeu? O corte, a dobra, entendeu? A saída, enfim, né? Então, as formas, nível, desnível, entendeu? Muita coisa, né? É inúmero. E imagina, tanta coisa que ele listou assim, um profissional que não está lá para ser um líder, um responsável, um legal, não vai verificar às vezes, tá? É até interessante, porque assim, o nosso canal aí não é só voltado assim, para um possível cliente, sim, né? Mas também para pessoas que estão aí, são alunos, são outras empresas, né? Engenheiros, arquitetos, sempre tem o seu inclusive nós temos clientes engenheiros, né, Dallas? Sim. Consultores.
consultores. Vem buscar a expertise, né? Sim. Vem buscar essa expertise. É isso que o Dallas falou. Que a gente bate em todos os nossos encontros aqui, todas as nossas conversas, que o nosso intuito aqui é levar o conhecimento de que cada um tem aqui, a toda a expertise da Dallas, para servir de exemplo para vocês. Se você for um cliente final, você não vai ser enganado por uma outra empresa, que é isso que a gente tenta... Olha, você sabia que o cliente, às vezes, dá parecer para a gente de que construtores são todos iguais, A gente tem que cada um só aumenta o preço, o outro diminui, mas eles são todos iguais, faz a mesma coisa, a mesma função. E não é, né? Não é. Tem todo um processo por trás, tem todo um cuidado por trás, tem uma equipe de profissionais. Eu costumo sempre falar para o cliente, olha, o segredo de um bom projeto, de uma boa execução, ela está muito, mas muito pautada, primeiro, na ferramenta que você vai usar, você tem que utilizar a ferramenta certa, depois, no profissional, porque não adianta nada você ter uma ferramenta certa se não tem um profissional habilitado para usar essa ferramenta, né? E utilizar o máximo dela, extrair o máximo dela. E depois o que o Dallas falou, ação e controle, são especialistas que sabem fazer aquilo lá na obra, executar, né? Então eu acho que é um conjunto de tudo isso, né? E é isso que eu tento explicar sempre. Eu acho que a maior dificuldade das empresas é realmente fazer com que o cliente entenda que existe essa necessidade, entendeu? De ter um profissional capacitado na obra dele, de ter uma equipe organizada, que a equipe que desenvolve a parte de estrutura é uma equipe diferente da equipe de acabamento, sabe? Tem detalhes, tem particularidades, né? Então, a minha indicação para você que está aí começando sua jornada dentro da parte de obras, né? Ou que tem essa dificuldade com o cliente, quando o cliente chega aqui na Dallas, a primeira coisa que a gente faz é falar assim, olha, Senta aqui. esse aqui, você já teve problema com a obra? Acontece por conta disso, entendeu? E o certo é isso daqui. E a gente só vende isso daqui, entendeu? A gente não trabalha dessa forma, né? E a gente minimiza erros, a gente perde cliente, mas a gente reduz dor de cabeça, problema, entendeu? Então, Wesley, que nem a gente estava conversando antes de entrar aqui nesse bate-papo, né? Às vezes nem todo cliente é cliente para Dallas, né? Às vezes é um cliente que foi mal educado na questão da construção civil, que chega aqui com a gente com essas crenças na cabeça que não precisa de tudo aquilo que a gente oferece. Nós, como equipe do comercial, nós sempre nos atentamos ao que o cliente precisa e depois a gente apresenta para ele o que ele realmente precisa. Mas deixamos ele tomar a decisão. Só que quando ele começa a fugir do processo e pular algumas etapas, a gente já começa a entender que aquele cliente não é um cliente, digamos assim, não é um cliente perfeito para Dallas, né? Vamos dizer perfeito. Por quê? Porque ele quer fugir do processo e a gente segue muito isso, muito processo. O Dallas falou, né? Processo, tem monitoramento, tem controle. Porque depois isso vai gerar problema, né, Dallas? Lá na frente vai ter problema nessa obra e aí vai falar assim, pô, mas quem fez o projeto? Entendeu? Mas ele não vai lembrar que ele fugiu dos processos, ele fugiu das etapas, né? Então a gente sempre fica ali puxando o cliente para o caminho correto, né? Sempre puxando o cliente para o caminho correto. Olha, existem processos e etapas a serem cumpridos, né? Ele sempre se atenta à última linha. Quanto que eu vou economizar? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou gastar? Mas até chegar lá tem todo um caminho a percorrer. E ele tem que seguir esse caminho. Porque o resultado final, ele é somente o reflexo de tudo que foi feito antes. Mas se você pulou, lá no final vai ter gap. Lá no final vai ter, né? Não, verdade. Você até tocou no assunto agora, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz, cara, né? Todo mundo ali faz. Se é possível economizar em obra, Dallas, o que você tem a dizer pra gente sobre isso? É possível? É possível. Muito possível. Lá na fase de planejamento inicial, entendeu? Estudo de viabilidade, começa por ali, entendeu? Melhor aproveitamento do terreno, entendeu? A gente tem que tirar a terra, dá para reaproveitar essa terra, vai ter que colocar a terra, dá para desenvolver um projeto que se adapte àquele solo, entendeu? Aquele terreno. Então a gente volta, se você quer ter um melhor custo,
volta na fase melhor projeto. Entendi. Então, resumindo assim, para a gente conseguir ter essa economia em obra, projeto. Você vê assim, eu estava projetando, isso na última semana, uma estrutura, fazendo a concepção estrutural, o dimensionamento, né? E aí eu comecei, eu falei assim, poxa, hoje 8 horas da noite eu termino. Vou embora, né? Quando eu fui ver, eu falei, poxa, deixa eu dar uma melhorada aqui nessa estrutura. Aí você dá uma olhada nas flechas, você tenta mudar um pouco a modulação estrutural, entendeu? Começa a fazer as análises, fala assim, puxa, eu acho que dá para economizar um pouco mais, entendeu? Um pouco da experiência, da expertise. Aí você faz outros insights. Aí eu fiz isso daqui às 5 horas da manhã. Caramba, das 8 às 5. Eu falei que ia chegar cedo em casa. Chegou. Só não falou que dia. Não falou que ia chegar cedo. Então, e você às vezes parar dentro do projeto, deixar assim, não, eu vou parar aqui, no dia seguinte eu faço. Você perde todo o raciocínio, o que você faria, tipo, o que eu desenvolvi até aquele determinado momento, você ia perder possivelmente, porque a cabeça tá ali, tá focada naquilo, né? Então, e é uma questão que as pessoas hoje não dão muito valor, né? Sobre o projetista. O projetista, assim, você pode até tentar desenvolver um horário para entrar, mas quando você pega um projeto ali para sair, não tem como. Você perde o timing do projeto, né? Às vezes você tá com uma solução ali, pensando em outra, pensando já em outra, aí quando você volta no outro dia, sumiu todas aquelas suas ideias que dava antes na cabeça. Então você não pega e resolve o problema na hora, você não consegue dormir tranquilo. Ou tem situações, né, que às vezes é até bom dar uma esfriada na cabeça. Sim, tem hora que você fala assim, começa a dar uns erros, aí você calcula, aí você refaz, aí você fala... Passou 3 dias a bola. Precisa ir embora. Aí você vai embora mais cedo, entendeu? Não dá. Amanhã eu trabalho até mais tarde, mas não dá, não entra. São todos esses dilemas que a gente enfrenta. E é tudo isso que retorna numa economia para a obra, cara. Porque você tem pessoas pensando, quebrando a cabeça para ti antes de você entrar no campo de batalha, na obra, né? Se o Dallas deixa de dormir, é para você dormir em paz no outro dia que você está indo lá na execução sabendo que tudo ali vai dar certo, que vai estar executando da melhor maneira, com o melhor custo-benefício e com os melhores profissionais por perto para te auxiliar na hora que tiver alguma dúvida, alguma dor de cabeça, ou que seu parente quiser visitar a obra, você quer mostrar alguma coisa bem feita, bem arrumadinha, econômica, você tem orgulho de falar, né, para as pessoas que estão construindo. Porque tem muita gente hoje em dia que tem vergonha de dizer que está construindo ou de falar quanto que gastou, né, cara? Sim. De tocar nesse assunto de obra até foge do assunto. Então, pessoal que está escutando a gente, hoje o nosso intuito foi conversar com vocês um pouco mais dessa área, tanto de obra, mas a gente também tocou um pouco no assunto de projeto, que não tem como desvincular as duas coisas, né, Dallas? Não tem como a gente separar totalmente. Vai ter um próximo episódio, já vou adiantando para vocês, então se tiver perguntas sobre projetos, a gente vai falar sobre a importância do bom projeto. Já deixa já nesse comentário dessa foto que a gente vai deixar e vai postar no Instagram. Comenta lá o que vocês querem saber sobre um bom projeto, como que é desenvolvido um bom projeto, como que o projeto de fato se torna bom. Então a gente vai sentar aqui na próxima mesa, vamos trazer especialistas para conversar com vocês e agregar no conhecimento. Seja você um estudante, como a gente disse, um construtor ou até um projetista, tá? É bem-vindo para trocar essa ideia com a gente. Então, muito obrigado, Wesley, pelo seu tempo. Tomamos o seu tempo de venda lá, vários clientinhos. Dallas, pode voltar para os problemas. Para soluções. Para soluções, tá? E é isso aí, galera. Um abraço, muito obrigado por acompanhar a gente. Eu posso falar um pouquinho com os meus clientes, que eu sempre estou falando com eles? Opa, com vontade. Bom, olha só, você que é construtor, você que é parceiro, você que precisa construir e tem na cabeça assim, eu quero construir um bom projeto, como é que eu faço isso? Eu resumidamente aconselharia fazer o seguinte: foca no projeto, planeja bem e controla a obra. Você vai ter sucesso no final. Tá precisando de ajuda? Vem pra Dallas. Vocês entenderam porque ele é o vendedor, né? E é isso aí, galera. Depois dessas palavras tem que encerrar logo, né? Pra ficar pra trás. Depois eu quero 2 projetos. Beleza, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.